Em Jujutsu Kaisen, sabemos que o cenário gira em torno dos nossos feiticeiros, não somente os da escola Jujutsu, já que muitos feiticeiros maus também tiveram sua relevância. Mas existe algo que foi crucial para o desenvolvimento da história e ninguém dá importância: as maldições. Beleza que a gente viu muita maldição aleatória, mas tem aquelas que, mesmo sem ter um antagonismo total, como Sukuna, também formam uma engrenagem perfeita que faz essa obra ser o que é. Então hoje vamos citar todas as maldições importantes de Jujutsu Kaisen, explicar sobre a natureza dos seus poderes e seus feitos relevantes. Eu sou o Dante, então bora pro vídeo. Jogo é a maldição que nasce do medo ancestral dos desastres da natureza. Sua forma corporal remete a um vulcão humanoide, uma alusão direta ao medo de erupções que a humanidade possui. A técnica do Jogo é bem irada, ele converte energia amaldiçoada em calor, podendo produzir, manipular livremente o fogo e até o magma. Sua manipulação de calor é tão precisa que ele consegue transformar qualquer ambiente em um campo de erupções constantes, criando pressões térmicas e derretendo estruturas ao redor, isso sem nem precisar ativar seu domínio. Suas rajadas de calor, as esferas de fogo de alta pressão e os fluxos de magma garantem ao Jogo uma versatilidade absurda. Ele ataca o inimigo em praticamente todas as direções e ainda força o cara a lutar morrendo de calor, quase virando hambúrguer. Seu domínio surge para intensificar esse cenário, amplificando a combustão ao redor e aumentando o calor ambiente. No visual é como se ele estivesse dentro de um vulcão, até clichê pela aparência do personagem. Diz o Jogo que esse domínio dele pode incinerar qualquer um só de estar dentro dele, mas acaba virando história de pescador porque ele escolheu logo o mais forte para testar. E depois de ser decapitado pelo honrado dos 6 olhos, começa a jornada do Todo Mundo Odeia o Jogo, onde tudo que ele participa dá errado. Jogo é uma maldição irada, pode admitir, ele tem uma combinação que o faz operar como um avanço destrutivo. A infantaria do Kenjaku que ele usa para pressionar feiticeiros experientes, abrir brecha pro plano das maldições e principalmente medir a força do Gojo, porque o tanto que esse cara gosta de morrer é sacanagem. O Jogo é humilhado pelo Gojo, mas isso acabou ajudando a medir a força do Jogo pro Kenjaku, ajustando os planos futuros das maldições pro incidente de Shibuya. A galera acha que o Jogo é fraco, mas na real ele só teve o azar de enfrentar o mais forte mesmo. O próprio Kenjaku acredita que o Jogo tem a força equivalente de 6 ou 9 dedos do Sukuna. Embora ele tenha visto que a lacuna de força é bem maior, o Jogo ainda é muito forte. E a gente comprova isso quando ele carboniza o Naobito como se fosse nada, depois queima metade do Nanami e ainda põe a máquina com aquele design irado só na base do fogo. Jogo foi responsável direto pela movimentação que libertou Sukuna no arco do anime. Ele foi o ponto-chave do incidente de Shibuya. Quando Itadori perde pro Chozo, Jogo encontra ele morto jogadão e já joga 15 dedos no Sukuna na goela do moleque. Como o Yuji estava desmaiado, incapaz de conter o Sukuna, com os estímulos dos dedos lá o Sukuna desperta com um poder já sinistro. E aí que entra o segundo episódio de Todo Mundo Odeia o Jogo. Sukuna humilha o menino vulcão e ainda luta com ele pelos seus objetivos. Vocês sabem que isso tudo gerou a destruição massiva em Shibuya e empurrou a narrativa para uma escala irreversível. A presença do Jogo como um dos pilares do grupo de maldições foi essencial para manter o enredo em constante evolução, desde o selamento do Gojo até o incidente em Shibuya. Mesmo o Jogo não vencendo nenhum confronto direto e se parecendo fraco o tempo todo, seus feitos concretos empurraram toda a história para níveis de caos que definiram a segunda metade da obra. Hanami é a maldição que representa o medo coletivo da destruição ambiental. É muito louco porque ele tem a voz de mulher, mas o corpo é tipo uma armadura de Evangelion gigante. O design é bem irado até. Hanami não tem uma técnica específica única. Na realidade, ele parece só controlar toda a natureza como um todo, e usa um monte de ataque foda com base nisso. Ele produz e controla raízes e galhos que se esticam e atacam. Ele faz brotar umas árvores gigantes do nada, tem aqueles mini brotinhos que atingem o alvo e cria raiz até matar o cara, e ainda consegue canalizar e transformar a energia amaldiçoada por aquele braço esquerdo que vive o tempo todo na tala. Apesar de um ponto fraco bem aparente nos chifres da cara, Hanami parece ter uma das defesas mais resistentes entre as maldições. Ele fica de boa quando tanca alguns ataques e consegue se recuperar rápido. A galera passou mal pra dar uma pressão nele no arco de Kyoto. Acho que ele não foi uma maldição bem aproveitada, apesar de ser importante. Hanami pode não parecer, mas ele é bem fodão. A gente viu bem o quanto ele pode manipular o campo ao redor, tornando a área mais adequada às suas técnicas naturais, fortalecendo o crescimento de suas raízes e ampliando o alcance dos seus golpes. Seu estilo de luta combina resistência, força física e a capacidade de prolongar batalhas desgastando o oponente com seus ataques variados. Como eu disse, apesar de não ser bem aproveitado, seus feitos foram essenciais para mover a história. Hanami foi o responsável por colocar Itadori todo em um combate extremo, que permitiu ao protagonista dominar o Flash Negro e evoluir mais como um feiticeiro, algo que seria crucial para as batalhas dali em diante. Também foi Hanami, junto com o Jogo, quem ajudou a erguer e sustentar a barreira durante Shibuya, impedindo a entrada dos feiticeiros de alto escalão no início
início do confronto, o que garantiu tempo para o avanço do plano das maldições. Durante o ataque, Hanami confrontou Gojo diretamente, atrasando o feiticeiro mais forte e permitindo que a operação de selamento fosse preparada. Sua morte, embora foi muito rápida e de boa, nem parece que foi uma maldição que fez isso tudo, sabe? Gojo só foi lá e puxou as anteninhas e nunca mais se falou do Hanami. Assim, Hanami representou uma boa maldição. Embora eu acredite que dava para ter um desenvolvimento melhor, ele foi uma peça na engrenagem que levou ao colapso dos feiticeiros em Shibuya. Mas confesso que ele foi o único das maldições que não teve uma morte legal. Mahito. Mahito é, sem exagero, uma das maldições mais bem construídas de Jujutsu Kaisen. Porque ele não é apenas um inimigo, ele é a própria manifestação do ódio humano entre si. E isso define tudo sobre seu papel, seus poderes e principalmente a forma brutal como ele molda o crescimento do Itadori. Mahito é a encarnação do medo humano da maldade entre as pessoas, do sofrimento que os humanos causam uns aos outros. Ele não representa desastres naturais, nem doenças, nem ódio contra o mundo, apenas a crueldade humana. Essa origem faz dele uma maldição com consciência elevada, profunda sensibilidade emocional, mesmo que distorcida, e um entendimento extremamente apurado do comportamento humano. Mais importante, ele é uma maldição que amadurece ao longo da história. Ele evolui na frente do espectador e percebe suas próprias limitações enquanto experimenta formas de superá-las. Isso o torna perigoso de maneira diferente dos outros desastres. Ele é praticamente um adolescente psicopata descobrindo o mundo. O poder central do Mahito é a técnica inata transfiguração ociosa, e dentro dessa técnica ele utiliza duas vertentes do seu poder. Ele toca a alma da vítima diretamente e a molda como quiser. O corpo muda para se adequar à nova forma que ele dá à alma. É instantâneo e quase impossível de bloquear. Ele faz isso direto para transformar a galera em bombinha e até para fazer um exército de desfigurados para lutar por ele. A outra vertente é que ele consegue modificar sua própria alma, tomando a forma física do que ele quiser. E não temos um limite direto para isso, não vimos pelo menos. Na sua batalha contra Nobara, vimos ele até se dividindo em dois, Clone das Sombras em plena Shibuya. Fora isso, vocês sabem que esse escrotinho também tem expansão de domínio. E como toda expansão é uma potência da técnica, imagina do Mahito. O cara já consegue matar só de tocar o alvo normalmente. E dentro da sua expansão, qualquer alma ali está exposta ao seu acerto garantido. Ou seja, entrou, morreu. O cara é objetivamente uma das maldições mais imorais e aterrorizantes da série, e a que causa mais impacto psicológico e emocional. Mahito é o principal causador de mudanças reais na vida do Itadori. Ele é quem mais força o protagonista a quebrar limites e enfrentar a verdade feia sobre ser um feiticeiro. Ele mata o Junpei, forçando Itadori a confrontar a natureza cruel das maldições. Ele força Yuji a matar humanos transfigurados. Pro Yuji, eram humanos normais ainda, né? Ele praticamente quebra o Yuji no arco de Shibuya, tanto na porrada quanto no emocional. Ele mata Nanami e Nobara em um arco só. Ele dá ao Itadori a compreensão real de que lutar é matar, e que sua compaixão tem limites cruéis no mundo Jujutsu. Ele é o primeiro inimigo que faz Itadori evoluir tanto na força física quanto psicologicamente. Ele desperta no Itadori a percepção de que ele também pode se transformar em mal, dependendo das escolhas que ele fizer. Aquele final de cena do "tem razão, somos iguais" é bem irado e profundo o seu significado. Sem Mahito, Yuji nunca se tornaria o que é. Praticamente tudo que o Itadori aprende sobre o lado sujo de ser um feiticeiro vem do Mahito. Aprendizado sobre matar, consciência de fragilidade humana, aprimoramento físico e técnico, aceitação da própria dor e raiva, coragem para tomar decisões pesadas. Mahito é de forma direta o maior fator de evolução do protagonista, mais do que qualquer outro vilão, até mais que o Sukuna, isso em termos de desenvolvimento emocional. A última, mas uma das maldições mais importantes de Jujutsu Kaisen, ou semi-maldição, né? Chozo. Chozo é um dos 9 fetos amaldiçoados, as pinturas da morte, híbridos criados por Noritoshi Kamo em parceria com Kenjaku, através de experimentos brutais que misturavam maldições e humanos. Diferente de Mahito, Chozo não é nascido de um medo coletivo. Ele é o produto de manipulação Jujutsu, carregando uma alma humana e maldita ao mesmo tempo. Isso coloca em uma zona híbrida muito rara. Ele pensa, sente e sofre como um humano, mas possui o instinto e a força de uma maldição. Dessa combinação nasce seu traço mais marcante que vimos, a obsessão absoluta pela família, mais especificamente pelos seus irmãos. Para Chozo, laços sanguíneos são sagrados, e isso define todas as suas ações, desde sua fúria contra Itadori até sua virada total quando descobre que ele e Yuji compartilham a mesma origem. Chozo é o usuário mais completo da manipulação de sangue entre os personagens da obra, superando até técnicas puras do clã Kamo. Sua técnica permite que ele use o sangue como munição,
armadura, lâmina e mecanismo de aceleração cinética, tendo livre e total manipulação de seu sangue. O fato do Chozo ser meio maldição é o principal fator da sua manipulação de sangue ser tão sinistra. Ele pode usar quanto sangue quiser, ele não vai morrer por conta disso. Já é bem diferente dos outros usuários humanos. A presença do Chozo muda eventos concretos na obra. Eu acho que o Mahito ainda ganha em termos de empurrar a história, mas o cara ainda teve muita participação bacana. Ele derrota o Itadori em Shibuya, deixando o protagonista à beira da morte, dá brecha pro Jogo empurrar os dedos do Sukuna no menino, lá ele. Ele quebra a estratégia do Kenjaku sem querer após perceber suas memórias falsas e se virar contra o plano original. Ele salva o Itadori mais de uma vez, ainda conta pra ele toda a história dos fetos amaldiçoados e da sua origem. E pós Shibuya, ele interfere em batalhas decisivas, como um combate contra Naoya e a proteção de Itadori durante o caos até o jogo do abate. E antes do Itadori enfrentar o Sukuna, Chozo ajuda o Itadori a compreender melhor sobre a sua nova técnica, a manipulação de sangue. Isso depois dele consumir as outras pinturas da morte. Se o Mahito representa o trauma, Chozo representa o peso das conexões. Ele não é o inimigo maior nem o mais poderoso, mas um dos mais influentes no desenvolvimento emocional e identitário do Yuji Itadori, e consequentemente da história como um todo. Embora essas 4 maldições não carreguem o peso esmagador de figuras como Sukuna ou Kenjaku, é impossível negar que cada uma delas aqui foi decisiva para que Jujutsu Kaisen se tornasse a história que conhecemos. Jogo moldou o início do caos, Hanami elevou o nível da ameaça, Mahito redefiniu o terror psicológico e Chozo virou a bússola emocional que empurrou o protagonista para sua verdadeira identidade. Se Sukuna é o rei das maldições e o Kenjaku é o arquiteto, essas maldições foram as mãos invisíveis que movimentaram o tabuleiro inteiro. Isso nos prova uma coisa: em Jujutsu Kaisen, até o que parece pequeno nunca deixa de ser fundamental. E eu vou ficando por aqui. Deixa um like grátis se você curtiu o conteúdo e se inscreve no canal para dar aquela força pra gente, hein? Valeu, falou!